Patrocínio temporada 0 à toa. Esse vídeo vai me poupa meu tempo de explicar as coisas que rolam nos episódios. O anime de Yu-Gi-Oh! Que a maioria das pessoas assistiu foi, na verdade, a segunda adaptação do mangá. Nele Não, peraí, deixa eu ver aqui, como é que é? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Temporada 0. Toei em 39 minutos. Vídeo do canal qualquer coisa, né? Ainda tô na tela errada, é essa aqui. História começar a partir do volume 5, que é quando o autor Kazuki Takahashi decidiu focar mais no card game Duel Monsters e mudar um pouco o rumo da série. Esse vídeo é sobre a primeira animação baseada nesse mangá, que cobre justamente os 4 primeiros Nossa, a animação era diferente, né? Abordados pela versão da Nihon Art System e Estúdio Gallop. Oh, o que eu quero abertura. dizer com tudo isso Kaiba de cabelo verde! A gente vê realmente o começo da jornada desse monte de personagens. Eita então não porra! estranhe como a ideia da série é bastante diferente, mas ao mesmo tempo muito próxima. Quem é essa? do que Serenity? já conhecem. E vocês certamente Ela, irão né? reconhecer algumas cenas que foram adaptadas para o outro anime. Ele viu ver o Mamaco de novo. O primeiro episódio abre com uma cena do Enigma do Milênio sendo encontrado no Egito, e imediatamente corta para a escola em que os personagens estudam. No horário de intervalo vemos Yugi sozinho na sala de aula tentando montar um quebra-cabeças que ganhou do seu avô. O Enigma do Milênio. Jonote pega a caixa com as peças da mão dele, pra logo em seguida levar uma bronca do Honda sobre não fazer bullying com o Yugi. O Honda, cara, eu não aparece e devolve a caixa pro Yugi. Eu não consigo me acostumar com os nomes deles em japonês, mano. Honda, tá ligado? Não consigo. A garota estava entrando na sala e acha que a bronca era com ela. E vou fazer um pequeno parênteses aqui pra falar dela. Essa personagem aparece em apenas um capítulo do mangá, mas no anime ela recebeu um super papel principal. Bom, tão principal quanto alguém da turminha de líderes de torcida consegue ser. Então, eu já ia falar, caraca, eu nunca vi essa garota. Honda e Jonote esbarram com o Shio, o líder de um grupo de boas maneiras da escola. Na verdade, ele é um grande canalha e percebe que os dois estavam maltratando Yugi e vê nisso uma oportunidade de tirar algum proveito. E o cara é monitor, mano. As peças do quebra-cabeça do Yugi e jogou no rio, porque até então ele é um babacão. Tarde da noite, o Yugi isso aí teve, isso aí a gente viu. Montar o seu enigma, porque de acordo com a história que seu avô contou, aquele que conseguir terá o seu maior desejo realizado e acesso a poderes mágicos egípcios das trevas. Na manhã seguinte, o Shio mostra para Yugi como ele deu uma surra nos valentões que estavam enchendo o saco dele, até que Yugi tenta protegê-lo. Oxi, caraca, mano, a história que contou pra nós foi completamente diferente. Eles estavam tentando ensiná-lo a ser mais homem. O Shio pouco se importa e tenta extorquir o Yugi pelo serviço de proteção. Já no final da tarde, ele é otário pra caralho. Se distrair e terminar de montar o quebra-cabeça. E ele quase consegue, se não fosse pela falta de uma peça. Ele acha que acabou perdendo ela na escola, então volta lá pra procurar. Chegando na escola, mal ele sabe, né? Com o Shio, que pensa que o garoto voltou pra trazer o pagamento. Óbvio que o Yugi não tem dinheiro, então o Shio vai fazer ele pagar com sangue. Jonote e Honda veem o que está acontecendo e vão tentar. O cara é quase um anti-herói, né, mano? O que ele fez mais cedo os fez repensar. Não é herói nem vilão, ele é ele. Inclusive, o Jonote até pulou lá no rio para recuperar a peça do Yugi. E aqui veremos o primeiro Yami no Game. Com os dois pendurados na torre da escola, a ideia é que eles vão virando cartas e subindo ou descendo nessa corda de acordo com o valor delas. Quando o Shio obviamente perde, ele tenta trapacear, o que leva Yugi a punir o jogador ao abrir a porta das trevas pela primeira vez. Essa cena, lembra que eu falei pra vocês que eu já tinha visto um episódio de Yu-Gi-Oh! Zero? Eu achava que só tinha esse episódio, tá ligado? Que era tipo Yu-Gi-Oh! Zero. E aí eles falaram, não, tá muito sombrio, vamos refazer o anime. E aí teve a série Yu-Gi-Oh! Eu não sabia que tinha mais episódios disso, eu achava que isso era só esse. Esse foi o único que eu vi, e eu acho que eu só vi esse trecho final. Eu não vi do começo do episódio pra frente, só vi essa cena final dele jogando. Mas faz tanto tempo que eu nem lembrava que tinha esses negócios de descer e subir. Eu só lembrava dos monstros pegando o cara no final. Completado o enigma, tem seu desejo realizado. Amigos de verdade. No segundo episódio, Jonote e Yugi estão tentando decidir onde passar a tarde depois da aula. Eles pensam no Burger World, mas a Anzo é estranhamente contra a ideia, comentando até que é perigoso, já que dois terríveis criminosos escaparam da cadeia na noite Isso aqui anterior. a gente viu a cena. Isso aqui vimos, Eles comentam que ultimamente ela esteve meio ausente e esquisita, e que talvez isso fosse porque ela estava fazendo serviços de acompanhante pra ganhar dinheiro. O quê? A Mio não consegue acreditar nisso e resolve seguir a Anzo pra ter certeza.
No dia seguinte... Caraca, mano, ela tava trabalhando de garçonete, juntas, né? Faz os garotos considerarem que ela também entrou no esquema. Honda não consegue acreditar nisso e resolve seguir. Viraram do job, mano. No dia seguinte, os três se apressam pra sair da escola juntos. E aí foi a vez do Joe Note e do Yugi seguirem eles pra ver o que virou do job, mano. Dando de cara com o Burger World, Yugi e Joe Note descobrem que os três estavam trabalhando por meio período e esconderam isso porque é contra as regras da escola. Toda essa situação também foi eu lembro disso. Aí, ó. Exatamente. Em 2000, em que a Anzo começou a trabalhar nesse restaurante para juntar dinheiro e ir estudar dança em Nova York quando for se formar. Exato. Não, que coincidência terrível. O ladrão que escapou está no mesmo restaurante. Nossa, peraí. Quando for se formar. Oh não, que... Essa garota não parece muito a... Qual o nome dela? Yu Yu Hakusho, a da vassoura. Eu esqueço o nome de todo mundo, cara. Coincidência terrível. O ladrão que escapou está no mesmo restaurante que os personagens principais. Pelo menos é o que o policial disse. Então eles começam a procurar nos clientes uma marca na perna que esse criminoso tem. Quando Nossa, só gente suspeita, né, mano? Ele acaba esbarrando no gerente. E que por outra incrível coincidência é o outro bandido que escapou da mesma cadeia. Oxi, Botan, ela mesma. Que o garoto covarde traga álcool e cigarro pra ele. Ao imaginar que o tal covarde... Como é que o gerente da loja era o... Pra ele se afastar. Isso faz o cara dar um tapa no rosto dela, o que imediatamente faz e aí Yu-Gi-Oh, né? Yugi se manifestar. Aí é Yu-Gi-Oh. Segundo jogo das trevas. Nesse jogo, ambos devem mover apenas um dedo. O assaltante escolhe um indicador para poder atirar no Yugi e vencer logo. Yami escolhe o polegar, com o qual ele abre a tampa do isqueiro e acende o cigarro do assaltante. E aí ele saiu de Hunter x Hunter, pois é, né, mano? O cara era uma das aranhas. O isqueiro vai cair e atirar fogo no corpo do cara por causa de todo o álcool que tava transbordando. Yami então pega Anzo pelo braço e afasta do bandido. O assaltante se irrita e ignora as regras idiotas do jogo, o que faz ele perder. E aí ele vai de, né? Anzo, que ficou vendado o tempo todo, termina o episódio tentando entender quem foi que a salvou. Aqui nós vemos a primeira aparição de Duel Monsters, quando Yugi e Joe Note estão jogando e contando aos amigos o quão popular esse jogo tá ficando. Quando o professor vai iniciar a aula, ele apresenta um novo aluno transferido. Kaiba. De cabelos verdes. De cabelo verde. Gentil e amigável. Tanto que acaba convidando Yugi e os amigos para jogar em sua mansão. Ao descobrir que ele é um campeão internacional de monstros de duelo e colecionador Nossa, de cartas... peraí. Ao descobrir que ele é um campeão internacional... Olha só, tô reconhecendo, ó, eu tenho essa aqui, eu esqueci o nome dela. O monstro que renasce tá aqui. Monstro de duelo e colecionador de cartas raras, Yugi diz que seu avô também tem uma carta super rara. E já dá pra o dragão branco de olhos azuis. No dia seguinte, vemos que Kaiba pediu pra que Yugi levasse a carta pra escola, pra que ele pudesse vê-la só mais uma elfa vez. mística, só isso que a verdadeira intenção era trocar essa por uma cópia falsa, coisa que Joe Note e Honda perceberam e foram confrontar depois da aula. Yugi também aparece nessa hora, dizendo que tinha esperança. Apanharam pros seguranças do Kaiba. Mas os seguranças ultraviolentos o agridem, fazendo o espírito do Enigma do Milênio se revelar mais isso uma dentro vez, da escola, tá? Isso a escola não vê. Nesse duelo, os poderes egípcios das trevas fazem com que os monstros apareçam de verdade. Kaiba trapaceia para jogar o dragão branco de olhos azuis, mas que se recusa a atacar porque tem sua lealdade apenas ao avô de Yugi. Então, ao trazer brabo. seu lado do campo, Yugi poderia ter vencido o duelo, se o Kaiba não fosse secretamente um ninja que desaparece em uma bomba de fumaça, sei lá. A partir daí, o moço de cabelos verdes começa a pensar somente em sua vingança contra Yugi. Como assim, mano? Nesse episódio, vemos Honda em uma fila gigante que ele prometeu ficar para conseguir um relógio que a Miho queria muito. Yugi também saiu de casa bem a outra garota, né? Dia. Olha só que mundo pequeno. Ele encontra Honda na fila, que estava se segurando para não ir ao banheiro, coisa que o gentil Yugi resolve rapidinho ao ficar na fila por ele. Quando chega a vez do Yugi, o vendedor diz que aquele era o último relógio que ele tinha para vender. E aí chega um cara maluco com 10 relógios no braço e se diz o maior colecionador de relógios do mundo, e que portanto aquele ali era dele pronto. Mas o Honda chega bem na hora e coloca ele pra correr. Esse cara continua seguindo Yugi e os amigos o dia todo, tentando de alguma forma pegar o relógio. Honda, eu quebrava todos os relógios dele, mano. Vai ao banheiro e na hora de lavar as mãos deixa o relógio no bolso de trás, presa fácil pro maluco roubar. Mas de aí finalmente entregar o relógio pra Miho, ele Mano, todo mundo sabe. É porque eles moram no Japão, né? Não moram no Rio de Janeiro. Todo mundo no Rio de Janeiro sabe, mano. Carteira, celular, relógio, tudo que for de valor, sempre no bolso da frente, meu pai. Eu não boto... Cara, em todas as minhas calças tem bolso na parte de trás. Eu nunca usei
o bolso de trás na minha vida. Nunca na minha vida eu usei esse bolso pra alguma coisa, mano. Nem pra guardar papel eu uso ele. Percebe que o perdeu e Yugi nota que o cara esquisito estava só de longe observando. Depois de muita procura, Yugi segue... Caralho, eu tô até a máquina. Ó. Mostra que pegou mesmo o relógio. Isso nos levará ao próximo Yami no Game. Depois de Yugi levar uma surra de Reptiliano novo. Illuminati mandou R$1. Diga lá, Esse reptiliano. cabelo verde sudoeste existe porque na época que foi feito esse anime o criador do manga não tinha feito nenhuma arte colorida do Kaiba e mais tarde no filme da temporada 0 corrigiu isso. Ah, tá explicado. Ah, agora faz sentido. Mas por quê, né? Mas por quê, né? Alguém... Eu tenho quase certeza que alguém ter falado assim, pô, mano... A gente não tem referência pro cabelo desse personagem. O que a gente coloca? Ah, mano, é anime. Coloca qualquer cor aí. Qual a tua cor favorita? Jogo baseado em pêndulos e relógios, os dois jogadores deverão parar o cronômetro o mais próximo possível da marca dos 10 segundos, mas tomando cuidado com o pêndulo machado que pode cortar fora a mão deles caso não sejam rápidos o suficiente. Ao perder pro Yugi... O mangá do Yu-Gi-Oh! E Yu-Gi-Oh! Zero, pra mim, tá muito mais interessante do que ficar só jogando monstrinho de carta, mano. Tá muito interessante essa porra pra mim, juro pra vocês, cara. O cara enlouquece e até destrói toda a coleção de relógios que ele tinha em casa. Isso mesmo, isso aí. Visitar uma exposição de artigos egípcios que pertencem à mesma coleção do Enigma do Yugi. Logo na entrada, o vovô reencontra o seu amigo, o professor responsável pela exposição e que estava com ele quando descobriram o Enigma do Milênio. Pô, mano, podiam fazer, né, mano, um remake do Yu-Gi-Oh! Só que seguindo o mangá, eu tô achando essa história muito mais interessante do que ficar só jogando cartinha, tá ligado? Imagina, moleque, qualquer coisa pode ser um Yami no Game, mano. Qualquer coisa. Quem bebe água mais rápido. Eu tô, puta que pariu, agora, como é que vai ser? Moleque, muito interessante. Pede pra que Yugi empreste sua eu quero muito ver. Um dia, só pra deixar a exposição só fiquei mais completa. Curioso. No fundo, ele queria negociar em segredo a venda do Enigma do Milênio. Dentro do museu, Yugi se depara com um homem egípcio que está chorando em frente a uma múmia. Entretanto, ele diz que essas lágrimas são na verdade do faraó que teve seu eterno descanso perturbado. Esse cara tava no museu para julgar a alma do diretor ganancioso em um jogo das trevas. Após diversas perguntas que julgam o caráter do homem, Amit é invocado e conduz à punição divina. E Yugi, que tinha acabado de voltar ao museu para pegar sua relíquia de volta, dá de cara... inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas isso até onde eu sei, na cultura egípcia mitológica, quando você morre, isso acontece. Eu não sei exatamente qual é a entidade, agora eu não vou me recordar o nome, mas de fato, assim que você morre... Eles colocam o seu coração... Eles pegam uma balança, colocam de um lado uma pena e do outro lado o seu coração. Ou a sua alma, o que depende do contexto, né? E aí, se o seu coração, sua alma, for mais leve que uma pena, ou seja, se você for uma pessoa boa, decente, se você não carrega coisa pesada no coração, né? Coisas ruins que você fez. Se for mais leve que uma pena, você passou. Se for mais pesado, você se ferrou. Com um homem. Ao dizer que aquele era seu enigma, o egípcio fica chocado por um simples garoto ter sido a pessoa que resolveu o quebra-cabeças. Utilizando seu outro item, a chave do milênio, ele tenta investigar a mente do garoto para saber se ele é merecedor de tal poder. Ao se deparar com 2 quartos, um cheio de brinquedos, indicando a inocência, e outro frio e opressor, tal qual a tumba de um antigo faraó, Shad se depara com um espírito e diz que apenas quer saber quais os poderes secretos que essa relíquia possui. Yami então roubar no jogo. Se ele fosse derrotado, iria revelar todos os segredos que ele quisesse saber. Shad então tem que escapar do labirinto e das armadilhas que protegem a mente do faraó. No final, ele acaba perdendo o desafio, mas Yami salva sua vida e os dois desenvolvem uma conexão a partir desse momento. É claro que ele não ia ganhar do rei dos jogos. O vovô também foi atacado por Shad e está hospitalizado. A turminha isso? toda estava lá para ver a situação do coitado, mas quando eles estavam voltando para casa, Shad estava observando de longe, planejando usar um dos amigos de Yugi para atrair o espírito do faraó.
Shari Que julga isso? Hanzo como alvo Ah, perfeito para os que seus otário. planos. Após um dia de diversas tentativas, Shad utiliza o corpo da Hanzo para atacar o pequeno Yugi. Por sorte, John Note, Honda e Miho aparecem. Eu achei que esse cara era dos nossos, mano. Nosso frendo. Para procurá-la, Shad passa a controlar a mente de Honda para que ele impeça Caraca, os que outros bizarro. amigos de atrapalharem o seu joguinho. O desafio colocará a vida de Hanzo em risco, o que atrai imediatamente o espírito do faraó. Por meio de Cara, tá diversas puto, provas, bolado, cada vez mano. que o espírito do faraó fraquejar, um dos símbolos que seguram as cordas amarradas a Hanzo se quebrará. Da mesma forma, se Yugi fizer Shad fraquejar, seu símbolo se quebrará, liberando a chave do milênio Aí, que mano, olha encostará na isso, mão de velho. Hanzo, libertando-a da hipnose. No primeiro desafio, Ó, não vamos falar que isso aqui é mais interessante de ficar só jogando joguinho de carta? É muito mais interessante, cara. É muito mais da hora essa história aqui. Agora eu quero ler o mangá. Agora eu tô a fim de ler o mangá, mano. E eu nem gosto de ler mangá. Eu só li 2 mangá na minha vida. Demon Slayer, nem vi tudo. É porque eu fiquei com... terminou a 3ª temporada, eu fiquei ansioso, não queria esperar a 4ª. Aí eu li tudo e li Berserker. Só eu li esses 2, na minha vida inteira. Aqui no Yu-Gi-Oh! Zero faz muito mais sentido o Yugi ser o rei dos jogos, já que o Yami no Game pode ser qualquer jogo. Exato. Faz muito mais sentido, muito mais da hora. o faraó está preso por Amit e tem apenas uma chance para adivinhar todos os pares de peças do jogo da memória na sua frente. Graças Caraca, à dica tem que ter a Shari, memória de o faraó leão, né? percebe que as peças remetem ao monstro, sendo pares de orelhas, olhos, narinas e braços e apenas uma boca. O segundo desafio trata sobre memórias dolorosas. Ao girar o enigma do milênio, o oponente vai dando passos naquela direção até que um dos dois caia no abismo. Pera Yugi aí, reconhece são vários que o jogos? Note Oh. já não é mais daquele jeito, e portanto a ilusão desaparece e ele vence o jogo automaticamente. Essa confiança entre os amigos faz com que o coração de Shad demonstre os primeiros sinais de fraqueza, quebrando o símbolo que segura sua chave do milênio e libertando o Hanzo do transe hipnótico. Dessa vez, a febre são os bichinhos virtuais, claramente inspirados nos Virtual Pets de Digimon. Um campeonato estava prestes a acontecer. Caraca, tem todo mundo Digimon tava e treinando Yu-Gi-Oh, seus mano, bichinhos que o melhor foda. podiam, exceto o Honda, que acha tudo isso uma grande bobagem. Até que a Miho aparece e diz que queria muito ganhar a viagem de prêmio, mas não tem tempo de treinar o seu bichinho. Ah, ele vai lá, né, já sabe. Pra escola para poder ficar treinando o melhor monstro de todos. Yugi vê um colega de classe ser chamado por um dos valentões da escola para ir até o banheiro. Ele segue os dois. O problema é que foi essas ideias da hora que o mangá foi quase cancelado, por isso que Takahashi teve que apelar o card game. Pô, mano. Assim, o card game, de fato, ele é muito mais comercial, né? Tanto que tá aí até hoje, né? E Yu-Gi-Oh! Lança toda hora temporada nova, carta nova. Os caras não param de inventar coisa. Mas esse anime é muito mais interessante, mano. Eu acho que qualquer temporada de Yu-Gi-Oh, mano. E vê uma cena bem estranha, em que um deles está dando dinheiro pro outro. Yugi, com seu coração mole, dá um bichinho virtual para tentar animar o colega, já que ele era o único que não tinha um. Numa loja no caminho para casa, Por que eu sinto que esse moleque que é o filho da puta, o outro não? a turminha do barulho vê uma edição ultra especial e cara do bichinho, que certamente daria uma vantagem no Agumon. torneio. Aquele bully esquisitão aparece do nada e enfia a mão na vitrine e pega o bichinho virtual. É, Mas esqueci tá que eu tudo falei, certo, esse porque cara ele que é faz chover maluco. dinheiro no dono da loja, que até esquece o que aconteceu. No dia seguinte, Pô, mas até a o Jiraiya vidraça? chega com seu bichinho dourado e se gaba de todo mundo. Ô, incluindo vidro é o caro pet pra da Hanzo e do caraca. Donut. Até que Honda aparece e salva o dia com seu digital Super Ichigo, que foi criado com horas e horas de dedicação sem dormir. No O caminho cara de volta com pra as casa, olheiras a Miho aqui, ó. desaparece e um bilhete leva a entender que Kujirada a sequestrou para se vingar do Honda. Num armazém abandonado, Honda descobre que na verdade Hayama é o maluco psicopata por trás de Kujirada e que o tratava como seu próprio animal domesticado. O Yami Pera, quem é esse? Pera, quem é esse? Calma aí. psicopata por trás de Kujirada. Quem é esse? Quem é esse personagem que apareceu do nada? Eu não lembro desse personagem. Quando foi que ele apareceu? É esse moleque aqui? Porra! Caraca! Versão beta do Evil. Porra, papo reto, né, mano? Igualzinho. Ah, eu falei que era ele. Eu falei que era ele. Vocês lembram que eu falei que era ele, né? Só que, porra, outra pessoa, né? O cara... Irmão, o que fizeram com esse garoto, mano? E que o tratava como seu próprio animal domesticado. O Yami no Game desse episódio é uma simples batalha entre os Virtual Pets apresentados até então. O monstrinho do Yugi evolui no meio da batalha graças à troca que ele fez com John Note uns dias atrás e obviamente derrota o oponente. Kaiba está inconformado com seu ninguém último foi de duelo contra Yugi, Digimundo e das resolve Trevas? convocar seus Shitennou, ou 4 Game Masters, como foi adaptado. O primeiro que conhecemos é Sheldon, um homem que coleciona bonecas e marionetes. Sheldon. Durante um duelo
duelo na escola, Yugi é chamado para ir até a enfermaria Ao encontrar a enfermeira, ela diz ter escutado que ele é um ótimo jogador e gostaria de uma partida contra ele. Após alguns poucos turnos, Yugi é facilmente derrotado e como recompensa pela vitória, ela pega uma das cartas raras dele e diz que se ele quiser de volta, ele deve treinar mais e desafiá-la novamente. E aí descobrimos que na verdade ela é só uma das marionetes do Sheldon e que Kaiba assistiu a todo o duelo, mas ele... Maluco, isso aqui tá indo pra caminhos que eu não estava esperando. Eu ia comentar uma coisa, não faz mais sentido o que eu ia falar. Não tá satisfeito, porque aquela não era a verdadeira face que o derrotou. Após a aula, Yugi vai a um fliperama pra testar um jogo novo. Ao seguir um Perceberam que até agora o Yugi só perdeu uma vez pra uma mulher, né? Loja, Yugi é sequestrado. E descobrimos que o vendedor era na verdade o Kaiba. Meu Deus, mas que psicopata! Tentam forçar a outra face de Yugi para o duelo. Não demora muito até isso acontecer. E a partir daí fica óbvio quem é o verdadeiro duelista que quase derrotou o Kaiba. John Note estava na sala de aula demonstrando todas as suas agora o lance é ioiô. Quando Honda começa a reclamar que aquilo é um brinquedo muito perigoso. Isso tudo serve como ponte pra Anzo poder comentar ele é sobre muito as notícias gado, de mano. uma gangue na região que está usando ioiôs como armas para cometer crimes. John Note diz que seu brinquedo não deve ser usado para o mal e que iria enfrentar essa gangue. Quando ele não aparece no dia seguinte, a turma toda fica preocupada. A gangue do ioiô de foder, mano. O que aconteceu. Como ele não estava lá, eles foram procurar pela cidade, até que se deparam com a tal gangue, e John Note... Reptiliano Illuminati mandou R$1. Diga lá, meu mano. Kaiba fez muito mais que isso. Ele contratou um assassino de aluguel para matar o Yuji. O Kaiba do manga era um psicopata. Meu Deus, só vai piorando, velho. Eu já acho o Kaiba do anime meio maluco. O cara explodiu o quê? 2 ilhas, quase... Enfim, fez um monte de coisa questionável, né? E aí eu vejo esse aqui do Yu-Gi-Oh! Zero, eu penso, meu Deus, esse cara é um psicopata, esse cara é louco. Olha as coisas que ele tá fazendo. Aí chega o mangá... Cara, alguém tem que fazer um meme. Tipo assim, Yu-Gi-Oh! No anime. Hahaha, bonitinho. Yu-Gi-Oh! Pode ser o meme do Senhor Incrível. Yu-Gi-Oh! Zero. Uma cara mais séria. Yu-Gi-Oh! No mangá. Aí bota aquele todo fudido, preto e branco, tá ligado? No meio dela. Honda reconhece esses garotos de uma outra escola que estudavam com o John Note quando ele era mais novo. Tentando gangue do trazer ioiô. John Note de volta, eles descobrem que o garoto só se uniu à gangue para que eles não mexessem com seus amigos. Mesmo assim, Yugi acaba apanhando, trazendo o espírito do faraó para mais um jogo, só que dessa vez sem trevas. No telhado do galpão, Yugi engana a gangue para que eles destruíssem pouco a pouco o velho telhado, fazendo eles vão cair. Enquanto isso, John Note está usando sua stand de ioiôs para derrotar o líder da gangue. Stand de ioiôs. Num próximo Toma, dia, lixo do cachorrinho. Amigo aparece pedindo ajuda pra dar um presente a John Note, porque essa menina tem uma quedinha por ele. Anzo espertamente chama tá Yugi sobrando de canto algo e pro pergunta o que Joey? seria um bom Finalmente. presente pra ele. O garoto não é nada bobo e diz que é óbvio que o melhor presente seria algo comprado da loja do avô dele. Dinheiro na sugere conta. que ela compre um quebra-cabeças em branco, no qual ela pode escrever uma declaração de amor que só será revelada quando ele for montado. Eu preciso anotar essa ideia urgentemente. Isso vai ser usado num futuro próximo. Todo mundo adora a ideia e ficou decidido. Lembra que eu falei lá no começo que a Miho só aparece em um capítulo do mangá? Então, é mais ou menos nesse. É uma história super curta em que o Honda tem uma quedinha por uma aluna da sala, a própria Miho, e resolve dar o mesmo trocou os quebra-cabeça desse episódio negócios. pra ela. Depois a gente tem algumas cenas que mostram o quão vaidosa e maldita é essa professora, só pra dar um contexto pra próxima cena. John Note acha a caixa que a garota deixou em sua mesa, mas a professora vê de longe e já vai tomar dele. Sendo a maldita que é, ela resolve abrir o presente e montar o quebra-cabeça só pra tirar sarro da declaração de amor. Antes que ela termine, a Anzo levanta e tenta impedir isso tudo, o que a faz ser mandada pra diretoria. Aí no meio tem um plot menor e irrelevante, só pra te fazer odiar mais essa professora. No final das contas, o espírito do Enigma do Milênio se cansa disso tudo e desafia a professora pra um joguinho. O desafio é o espelho quebrado enquanto estão vendados. Claro que ela sem se cortar, o que a faz perder esse jogo das trevas e ter a sua própria face quebrada, como o espelho e o quebra-cabeças.
Logo de manhã, o amigo chega com um Nossa! presente gigante na sala de aula. Só o Yugi reconheceu que aquilo era uma máquina de gachas pro jogo Capumon, em que monstros saem de dentro de cápsulas para batalhar uns aos outros. Essas aqui, no entanto, tinham joias, porque quem enviou queria conquistar a Miho. Essa pessoa é um amigo do Yugi, bem mais velho e creepy, que é viciado em colecionar esses Capumon. Segundo ele, foi amor à primeira vista quando ela passou em frente à loja em que ele estava. Esquisito. Até descobrir onde ela estudava. Mais tarde, naquele dia, a Miho foi até a loja do vovô para comprar um Capumon. No dia seguinte, o Yugi fica sabendo que ela mandou isso e uma carta, agradecendo tudo, mas que infelizmente não ia rolar, porque ele é muito creepy. Aí ele tenta forçar o Yugi a ajudá-lo com a Miho. E quando mesmo isso não funciona, ele simplesmente agarra ela. Cara, o que foi isso aqui? Cara... Yugizinho, o que foi tudo, isso, mas cara? que infelizmente não ia rolar, porque ele é muito creepy. Aí ele tenta forçar o Yugi a Cara, o que foi isso aqui? Eu quero muito entender o contexto dessa fantasia, cara. ajudá-lo com a Miho. E quando mesmo isso não funciona, ele simplesmente agarra ela à força. Creepy, mas ela dá umas boas bolsadas nele e foge. O cara não desiste e no dia seguinte se disfarça dentro da escola pra colocar laxantes na bebida da galerinha como forma de vingança. Creepy. Mas o que? Miho Mas a e o galera não Yugi fez vão lá, então, nada. confrontar o cara. E ele desafia ela pra um jogo de Capumon, em que ele obviamente rouba pra vencer. Acaba que ele meio... Yugi fingindo ser um ladrão pro cara derrotá-lo, foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei também, mas pô, um ladrão desse tamaninho aqui, mano, é só dar um chute nele, mano. Acabou. Tenta que sequestrar os dois, mas o faraó aparece e propõe mais um Yami no game. O cara creepy acaba preso dentro de uma cápsula. Um novo E vai aluno de transferido ovo. pra escola. E é justamente um garoto sobre o qual a turminha estava conversando mais cedo. Ele é o campeão de um quiz show e aparentemente a pessoa mais sortuda do universo. Ao descobrir que aquela professora maldita ia dar uma prova surpresa, o garoto simplesmente se recusa a fazer e diz que não precisa se preocupar com essas bobagens. Mais tarde a gente descobre que ele é o segundo Shitennou do Kaiba e que foi transferido para a escola para ficar de olho no Yugi. Kaiba arma uma disputa entre os dois no seu programa de TV, mas Por na isso hora que ele do não show, liga, né, Yamochi mano? resolve competir no lugar do Yugi, porque ele adora aquele programa e odeia aquele garoto. Após John Note ser torturado pelos choques elétricos ao continuar perdendo, o faraó isso? entra Pode no isso? lugar Um dele. programa de TV? Yang e sua genialidade manipulam a frequência com que os choques acontecem para causar uma queda de energia, que reinicia o painel e atrapalha a estratégia do Fuwa. Ao perder esse jogo, aparentemente Eu sinto que esse toda a cara tá sorte do roubando pra garoto caraca, acabou hein? pra sempre, e Yugi derrotou mais um dos Game Masters do Kaiba. Um aluno na escola está popular por dizer ter poderes de prever o futuro das pessoas. Meu Deus, mas Todas que as cara garotas da bizarro. escola, com exceção da Anzo e da Miho, foram se consultar com ele, e por esse motivo ele cria uma obsessão pela Anzo. Ao se encontrar com o grupinho, ele diz para Mas que garoto é esse? Esse garoto tem entre 30 e 65 anos, John mano. Note tomar cuidado com a luz, e para Anzo diz que um homem a está observando, e que se ela quiser Ele, né? encontrá-lo, ela deveria esperar na sala de aula no final do dia. Imaginando Ele, né? que seria um Maluco misterioso do rapaz caralho. que a salvou no Burger World, ela acaba esperando por ele. Kokurano, na verdade, sempre fazia previsões genéricas ou então armava para que elas se Nossa concretizassem. senhora, mano. Yugi percebe isso quando Kokurano derruba as estantes na biblioteca para machucá-lo. Nesse momento, o espírito do Enigma se manifesta e vai atrás do jovem. Acaba que ao confrontar o vidente, Yami realmente aparece na sala em que a Anzo estava esperando por ele. Mas infelizmente a garota já está desacordada por conta do clorofórmio que o vidente obcecado usou nela. Yami então Só pra deixar bem claro pra vocês, não sei se vocês sabem disso, mas esse negócio de você colocar cloroforme na cara da pessoa e ela apaga em 3 segundos é um mito, tá? Isso é coisa de cinema, isso é coisa de historinha, tá? Não funciona assim. Se não, todo dia eu compro um cloroforme, eu tô com dificuldade de dormir. Tá ligado? Mas você não vê ninguém fazendo isso, porque isso aqui não é de verdade, tá? desafia ele para um jogo envolvendo previsões, no qual o perdedor também ficaria desacordado por causa de clorofórmio. Ao ser salva, Anzo nota um leve machucado na mão do Yami, e no dia seguinte percebe que Yugi tem a mesma marca, finalmente começando a fazer as conexões. Pensando que Yugi provavelmente é o misterioso homem que já salvou 2 vezes, Anzo planeja um encontro num parque aquático só entre os dois. Os amigos, curiosos para saber o que isso vai dar, acompanham o casal de longe. Anzo fica um pouco chateada quando descobre que os amigos iriam atrapalhar o momento a sós dela com o Yugi, então ela vai sozinha pra roda gigante. Infelizmente, Vai sobrar esse é o algo alvo pro do Yugi. terrorista que vem explodindo coisas pela cidade nos últimos dias. A polícia então evacua o parque, exceto por Yugi, que não quer deixar Anzo pra trás. O tal terrorista quer fazer um jogo de adivinhação, arriscando a vida dos passageiros. Yami prontamente se apresenta pra jogar e deve descobrir as relações entre os carros que irão explodir com as cores de balões soltos pra
pra voar. Yugi percebe que o homem deveria estar em um local alto pra poder enxergar os balões e Caralho, controlar muito as brabo, bombas, mano. e portanto decide subir o mais alto que puder pra pensar em algo. É aí que ele vê um relógio de flores coloridas e reconhece que os carros da roda gigante vão de 1 a 13. Logo, seria bastante conveniente se o terrorista estivesse justamente no carro de número 13. Yugi usa sua magia egípcia das trevas para enganar o terrorista, que acaba se entregando e liberando os passageiros. O jogo do até que foi suave, até que foi suave essa aí, né? Popular nesse ponto. Então o vovô começa a vender eles em massa na sua loja. E pra comemorar isso, ele dá um booster pro Yugi e um pra Anzo. Ela consegue uma carta absurdamente rara e poderosa e presenteia o Yugi com ela porque com certeza ele fará melhor uso dela. Na escola, Yugi recebe uma carta de amor, o que deixa Anzo com muito ciúme. Yugi iria se encontrar com a garota pra dizer que estava feliz, mas que não tinha interesse nela. Mas ao chegar lá, ele fica sem jeito, porque ela é muito linda. Só é meio estranho como ela fica ao tocar no Enigma do Milênio. É o Bakura. Yugi continua se encontrando com a garota, sempre na intenção de dispensá-la, mas ele não consegue. Até que um dia nossa, ela que vai falta de visitá-lo coragem, hein? porque ele está doente. Mas a Anzo chega logo em seguida e fica mó climão. A Anzo tenta se mostrar útil, indo comprar remédios. Ela tá deixando ele dinheiro. Mas aparentemente a garota doente. consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Percebendo o climão, a garota diz que vai embora, mas pede ao Yugi algo pra se lembrar dele. Justamente a carta que a Anzo deu pra ele. Mas é óbvio que o Yugi se nega e a menina sai estressadinha. Mais tarde, Eu tenho certeza que ele falou que ele não pode dar essa carta pra ela porque essa carta foi um presente. Ok? E presente não se dá. os amigos vão embora também, e Yugi os leva até a porta. Quando ele volta pro quarto, ele encontra a demônia vasculhando o quarto dele, procurando pela carta. Ela não só rouba o presente da Anzo, como chama suas outras irmãs gêmeas pra levar o menino outras? junto. E aí é óbvio que o Yugi vai duelar pra pegar tudo de volta. Acontece que sem o espírito do Enigma do Milênio, o Yugi não é tão bom duelista. E é ainda pior porque as três irmãs têm duas das três bruxas que fariam o grupinho faz com a sentido carta super agora. rara da Anzo. Felizmente o Kaiba aparece pra salvar o dia, porque só ele tem o direito de derrotar o Yugi no jogo. Num dia como outro qualquer, Yugi está todo feliz tomando um sorvete na rua, quando vê John Note carregando um urso de pelúcia rosa gigante. Yugi Esse acaba John esbarrando nos Note. valentões, e é óbvio que John Note não deixaria essa briga passar, mas a custo da cabeça do pobre ursinho de pelúcia. John Note explica que o urso é pra irmã dele, que está constantemente hospitalizada por ter uma saúde bastante frágil, então os dois decidem ir visitá-la para tentar animar a garota. A enfermeira que cuida da irmã do John Note nota os machucados causados pela briga e trata gentilmente dele, criando aí uma paixonite. Nesse mesmo hospital, a gente vê um médico super babaca que vive dando em cima da enfermeira, até que em um momento John Note tenta com um taco de intimidá-lo pra parar beisebol. com isso, o que faz a enfermeira criar coragem pra dar um tapa na cara dele. E aí pronto, o cara resolve se vingar dela. Quando John Note descobre que o médico fez com que a enfermeira fosse demitida, ele tenta expor o quão merda esse cara é, mas ele ameaça interromper o tratamento da irmã dele. Ao desabafar sobre isso com o Yugi, o espírito do Enigma resolve desafiar o médico. Ó, e cresceu pra caralho, o bicho tá com ódio, hein? Fazer uma jogada muito boa que o médico não esperava, e como já é comum, o mal perdedor acaba vendo a porta das trevas se abrir. Literalmente. Em mais um episódio esse foi assustador. Kaiba, essa modelo estrangeira super famosa e estereotipada, a enfermeira já se perdeu. Um jogo passado há gerações da família dela. A princípio ela nem queria enfrentar um simples garoto, até se sentir atraída pela mudança súbita de personalidade dele enquanto joga. Para atrair Yugi ao seu jogo, Aileen vai até a loja do vovô. Aileen? Eu conheço outro personagem com esse nome. Aileen. Apenas um show. Fácil para ela convidar os dois para passar a tarde com ela. Ao paralisar esse nome, acho bonito. Na prática de dança delas, Aileen se apresenta como um dos game masters do Kaiba e convida Yugi pra jogar. Foi aquela cena? O faraó prontamente aceita o desafio para um jogo de batalha entre estátuas, no qual um tipo tem vantagem contra o outro, e ambos os jogadores devem planejar suas estratégias cuidadosamente. Ao aprender como prever eles não podem ver o que Yugi vence no final e impressiona a mulher. Anzo, após ser liberado do transe, nem percebe o que aconteceu. Yugi vê um colega de classe sofrendo bullying de dois outros caras. Mas todo mundo sofre bullying nesse anime, hein? O garoto fica muito grato a Yugi e o convida pra conhecer sua casa. Lá o garoto mostra pra Yugi uma sala secreta que guarda um jogo místico guardado pela sua família há muitas gerações. Quer ver só que esse moleque é super bizarro? Quer ver só que esse moleque é tipo assim...
Cara. Nosso rei dos jogos percebe que a parede é na verdade um quebra-cabeça, que eles resolvem rapidinho e encontram o tal jogo. Ao perguntar se o vovô conhecia aquilo, eles entendem que é um jogo chinês muito antigo, cujo selo não deveria ser quebrado para não perturbar o balanço do universo. Na volta para casa, os dois valentões de antes derrubam o jogo do garoto, rompendo o selo e fazendo uma ilha desaparecer no oceano, além de roubar a alma dos dois. A partir disso, o Mori fica cada vez mais agressivo, especialmente com Yugi. Ao ter seu enigma do milênio roubado, Yugi aceita o desafio para jogar o jogo proibido. Sem o faraó, ele estava prestes a perder sua alma para o tal jogo, mas no último segundo, ele agarra o enigma do milênio e traz o faraó de volta. Os dois então continuam a partida, mas no final das contas Yami vence e aprisiona a alma maligna do garoto dentro do vaso. A escola está tá, que susto, a alma maligna, não foi a do moleque. Cujos prêmios são ingressos para o musical da Bela e a Fera. Anzo quer os ingressos por conta da sua paixão por dança, enquanto Honda tenta convencer a Miho a participar só porque ele gosta muito dela. Naquele dia mais tarde, Miho e Yugi estão conversando na frente de uma loja, quando de repente o enigma do milênio reage de uma maneira estranha a um garoto que está passando na rua. Ele se assusta e pergunta se há algo de errado, porque às vezes ele perde a memória. A Miho instantaneamente se apaixona pelo belo rapaz. E eu não a culpo, olha só esse peitoral. Ela pergunta se ele não quer ir na escola dela assistir quando ela vencer o concurso de beleza. Sim, ela acabou de mudar de ideia. Completo maluco, mano. Durante o concurso, a outra garota super popular tenta de tudo pra roubar e desclassificar tanto a Anzo quanto a Miho. Mesmo assim, a Miho está se dando super bem. E aí uma garota diz que alguém tá esperando por ela atrás da escola. Ela já pensa que é uma rapaz sexy de cabelos brancos. Mas era só aquela popular tentando trapacear mais uma vez. O Yugi, ao encontrar a Miho desacordada e com o vestido destruído, chama o espírito do enigma para confrontar aquela garota. Ele a desafia para um jogo das trevas, em que eles vão retirando flores uma a uma até que quem ficar com a última perde. E a punição para a perdedora era perceber que a sua beleza superficial não... Gênio. Mano, gênio. Caralho, olha esse plot, meu amigo. Olha esse plot. A última perde. E a punição pra perdedora era perceber que a sua beleza superficial não duraria pra sempre. Com seu irmão mais novo, Mokuba, jogando tudo na cara dele e sendo o merdinha que ele é até então, Seto Kaiba decide convocar o seu mais poderoso jogador, o homem que ele nunca foi capaz de derrotar em toda a sua vida. O pai dele, padrasto. Seu mordomo, é reacordado de seu sono criogênico. O primeiro duelo dele é contra a empresa rival, em que decide. Mas por que ele tava criogenia? A venda de jogos da região. A vitória teve que ser rápida, pois fora da câmera especial, o velho só pode sobreviver por 3 horas. Na volta apressada para a corporação Kaiba, o carro quase atropela Yugi e bate em um poste. Extremamente preocupado, Yugi acompanha o senhor até o hospital e fica sabendo que todos os seus órgãos são artificiais e que o homem já é praticamente um morto-vivo. Tentando acalmar o pobre garoto, o gentil senhor oferece para que ele jogue monstros de duelo para passar o tempo. Daimon vê nos olhos de Yugi a mesma paixão pelos jogos que ele via no pequeno Kaiba. Falando nele, o rapaz com o maravilhoso cabelo verde chega e se apressa para que Daimon esse cabelo verde do Kaiba não me pega, mano. Nas cenas mais à frente, vemos como Kaiba enfrenta seu pai sobre o futuro da empresa, passando de uma vendedora de armas para uma empresa de jogos e parques de diversão. Ao final dessa reunião, Daimon retorna e Kaiba diz que sua nova missão será derrotar Yugi em um jogo. Enquanto os amigos estão se divertindo em um parque, Kaiba meio que sequestra Anzo para forçar Yugi a duelar com seu último Shikemon. O espírito do milênio aparece e o duelo se inicia. Essa é a primeira aparição do Domo de Duelos, que projeta os monstros das cartas, tal qual o Jogo das Trevas do Faraó fez no primeiro duelo contra o Kaiba. Yugi vence o duelo com a primeira menção ao coração das cartas. O dia começa com coração das cartas transferido para a escola. O nome dele é Ryou Bakura. Yugi e Miho lembram que já o conheceram antes. Enquanto todas as meninas da escola se apaixonam automaticamente por ele. Enquanto o grupinho vai se conhecendo, Bakura diz a eles que também gosta muito de jogos, especialmente jogos de tabuleiro. Então eles decidem ir a um novo game center. A turminha se diverte bastante em vários jogos, até que Kaiba invade um dos sistemas para convidar Yugi para Kaiba Land. E o Mokuba também joga uma razão a mais para aceitar o convite. Ele o Mokuba do mal. O vovô. Isso faz o enigma o Mokuba do mal. Reagir, e Bakura estranhamente sente uma dor no peito e resolve voltar para casa. Durante a noite, todos se preparam para o que virá no dia seguinte no desafio do Kaiba. Na próxima manhã, o pessoal vai se encontrando ao som da música de encerramento.
perto, enquanto Bakura olha de longe e começa a sentir o seu anel do milênio sendo chamado por alguma força maior. Quando a turma da alegria chega na torre do Kaiba, eles encontram o vovô duelando contra ele. Num duelo de olhos azuis contra olhos azuis, Kaiba ganha ao colocar 3 contra 1. O choque de ver as 3 criaturas raras se materializarem na sua frente deixa o vovô catatônico. O avô do Yugi então entrega o seu baralho pra ele e pede pra tomar cuidado ao enfrentar Kaiba e pra que ele confie nas cartas, pois elas têm seu coração e sua alma. Então, lembrando 95% das coisas que acontecem. Ih, rapaz, agora o bagulho foi pra cucuia, pera aí. Eu tô com medo do cachorro botar na boca e você sabe como é que acontece depois, né? Ok, acabei de receber uma notícia horrível. Eu estou triste agora, ok? Vamos lá. Lembrando, 95% das coisas que aconteceram na temporada 0 acontecem no mangá. Então, os eventos de tal personagem aparecerem em Duel Monsters é inventado. Por isso o Bakura apareceu agora. Então a turminha começa a enfrentar os 5 desafios da Morte T que Kaiba preparou especialmente para eles e para uma plateia gigante. O Morte T1 consiste numa batalha de laser tag contra 3 soldados de verdade. Joey fica impaciente com a luta e acaba levando um tiro. No final, a Miho se assusta e acaba atirando para todo lado, derrotando os caras. Illuminati mandou R$1. Vamos lá, diga Kaiba lá. no manga, para conseguir os 3 dragão branco, ele teve que cortar umas cabeças dos antigos donos das cartas. Literalmente. Caralho, o mangá é muito diferenciado mesmo, mano. Eles explicam no anime do Yu-Gi-Oh! Zero como é que ele conseguiu os 3? Ou nem? Só fazem menção? Porque... é por isso que esse mangá não vendia, né, mano? Por isso que o cara teve que apelar pra jogo de cartinha. Olha essas histórias, moleque. 3 oponentes de uma vez só. Meu amigo. O Morte T2 é uma sala com 4 alavancas, que ao serem puxadas, liberaram um robô assassino que continua se movendo na direção do pessoal. O desafio era entender qual alavanca soltar, baseado no que havia de estranho no nome desse robô. Morte T3 é uma sala ampla, em que blocos continuam caindo um atrás do outro. O jogo era escapar dessa sala, esperando os blocos se acumularem. Moleque, e, olha isso, mano. Ser esmagado por eles. Anzo nota que eles caem no ritmo de uma música, e rapidamente os amigos descobrem a estratégia necessária pra sair. Infelizmente, cara, a camisa de Honda fica presa entre 2 blocos e ele é deixado pra trás. Yugi fica em um estado de choque. Ele diz sentir uma presença dentro dele mesmo, a qual ele não sabe se pode controlar. Os amigos, principalmente a Anzo, dizem que não tem problema nenhum nisso e que eles estarão juntos pra sempre. O cara foi de Domínio das Trevas? Se lembra da aposta que fizeram sobre qual nível que faria o Yugi perder. Mokuba apostou no Morte T4, que é o confronto que ele daria ao Yugi no jogo de Capumon. O que o deixou irritado foi que seu irmão apostou no Morte T5, o desafio de duelo entre Kaiba e Yugi. Ele já estava cansado de ser ofendido. Mokuba então enfrenta o Faraó no jogo de Capumon. Caralho, tá boladaço, né, mano? O irmão, porque essas são as regras do Morte T. Finalmente o Morte T5, o duelo final entre Yugi e Kaiba. Ele é basicamente aquele duelo que acontece no primeiro episódio da segunda série. Enquanto eles duelam, Dodonchi e Miho terão que enfrentar 2 dos antigos Game Masters do Kaiba num jogo de luta. Kaiba demonstra que não é um campeão de monstros de duelo à toa, e Yugi reconhece que realmente precisará dar muito mais de si para vencê-lo do que contra qualquer outro adversário até então. Quando Kaiba consegue seu primeiro dragão branco, Yugi se vê sem saídas, sem nenhum monstro especial. Exódia. Algumas partes esquisitas. Yugi se lembra do que seu avô lhe ensinou sobre o monstro mais poderoso do jogo. Confie no coração das cartas. Os 3 dragões brancos finalmente estão em campo, Yugi puxa a última parte de Exódia. Exódia oblitera! Exodia Flame! De acordo com as regras do Morte T, o perdedor sofre uma punição, e Yami usa seus poderes mágicos egípcios das trevas para destruir a maldade no coração do Kaiba. Ele fica paralisado. Realmente, igual o primeiro episódio, né? Realmente. No dia seguinte ao Morte T, já na escola, vemos os amigos muito felizes por terem vencido o desafio. Enquanto isso, o Yugi venceu o desafio, né? Até que escutamos a voz do espírito do Anel do Milênio tentando dominar o corpo dele. Na aula de educação física, um professor que gosta de forçar demais por que ele não tira o
fica o negócio, né, irritadíssimo mano? pelo Bakura ter chegado atrasado e diz que ele está inventando que estava se sentindo mal, quando na verdade estava se divertindo com as garotas que admiram ele. Quando Por que ele não pode tirar o anel do milênio? É o anel, né? O professor diz que não deveriam se aproximar tanto de Bakura, porque todos os seus amigos na escola anterior entravam em coma sem nenhuma razão aparente. Bakura admite que é por isso que continua mudando de escola e pede para os amigos se afastarem dele. Durante a tarde, mas ser Bakura investigado planeja pela deixar a polícia ninguém escola, quer, né? mas o espírito do anel não quer que isso aconteça, pois ele finalmente encontrou outra das relíquias do milênio. Ele diz que Bakura não tem direito de querer fugir, pois ele atendeu os seus desejos de estar sempre rodeado de amigos. Então, para demonstrar o seu poder, o espírito decide punir aquele que maltratou o dono do corpo que ele habita. Já de noite, a turminha chega pra visitar Bakura e ver se ele está se sentindo melhor. E aí percebe que ele não tem família. Pra se afastarem, mas o espírito do anel se aposta inteiramente do seu corpo e os convida pra entrar. Yugi fica impressionado pela grande coleção de figures que o Bakura tem e pergunta se elas são do jogo Monster World, um jogo de RPG bastante famoso. Bakura confirma e convida os amigos pra jogarem suas Caraca, aí tem um monte de boneco, Bakura mano. diz que será o Dark Meu Master, sonho. aquele que dita as regras e acontecimentos no jogo, enquanto cada um deles deve escolher seu Olha que personagem pra bonitinho! jogar. O jogo então começa, sem que ninguém Ó, e eles estão com as roupinhas daquele arco, né? Aquele arco filler. enquanto cada um Olha lá, aquele arco filler lá do... Que eles vão pro mundo digitar o Ardo. É, tá quase com as roupas idênticas, né? O Yugi tá. A Teia não tá nessa parada, né? Nem ele. E ele tá de bárbaro. Mas a roupinha do Yugi tá bem parecidinha. deles deve escolher seu personagem pra jogar. O jogo então começa, sem que ninguém saiba direito como as coisas funcionam. Por isso mesmo, eles decidem ir até a primeira vila pra ver se algum NPC pode ajudá-los. Olha Lá que eles legal! encontram uma figure que lembra muito o professor de educação física. Eles até têm a impressão de que uma voz está tentando dizer alguma coisa. É ele! O espírito maligno ordena pra que ele se cale e haja apenas como parte do jogo, porque é isso que ele é Meu agora. Deus! O NPC então explica que o Dark Master Zork está tentando dominar o mundo e que ele Dark e seus monstros Master devem ser Zork. combatidos pelo grupo de heróis, enfrentando diversos inimigos pelo caminho, encontrando Ó os novos dados, aliados ó os em dados locais, aqui, ó. os Pega jogadores os vão dados pouco de a pouco RPG. avançando em direção a Zork. O primeiro ataque do inimigo é um golpe crítico que derrota a personagem da Miho e prende a alma da garota dentro da figure que ela escolheu pra jogar. Pouco a pouco, os outros agora que eles jogadores também pegam. são presos dentro do jogo, até que apenas o espírito do faraó fica pra jogar. Todo esse arco de introdução ao personagem do Bakura foi adaptado no reino dos duelistas, mas trocaram esse jogo de RPG pelo jogo tradicional de cartas, o que muda bastante os acontecimentos. É verdade, mas é a manteve mesma ideia coisa, como um mesmo todo. lance. Pela primeira vez, Eu tinha Yugi e o esquecido faraó disso. estão cara a cara e os amigos reconhecem a outra face de Yugi. Bakura então diz que Olha, se o papo HP de qualquer um reto. deles chegar a 0, eles morrerão. E Yugi consegue tirar uma série de ótimos resultados nos dados. Isso porque ele está usando jogando uma D8, técnica de pega o pai. girá-los e influenciar seus resultados. A mesma coisa que Bakura estava fazendo para trapacear. Os dois concordam que a partir de então eles apenas deixarão os dados cair, para que não sejam influenciados. Depois de viagens de RPG, eles chegam ao castelo de Zork. O vilão está escondido. O e os Zork, jogadores o deverão Zork. encontrá-lo para a batalha final. O castelo é cheio de armadilhas e é óbvio que eles caem em uma delas. Um pedaço do teto cheio de espinhos cai sobre eles. Para impedir que sejam esmagados, Yami deve rolar os dados e tirar um resultado específico para completar o pilar de sustentação no meio da sala. Baseado nas inscrições do pilar, Yami conclui que tem apenas poucas opções de números que vão salvar seus amigos. E Eita, pra piorar, rapaz. Bakura tira um crítico nos dados e Zork reaparece na frente dos heróis. Yami consegue tirar uma das possíveis respostas nos dados. Bakura então diz que na verdade ele precisava ter tirado 99 e os jogadores 99. Deixa eu ver se eu consigo tirar 99. Peraí. Eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar 99. Deixa eu ver se eu consigo salvar eles. 31. Fudeu. serão esmagados. Miho então utiliza o poder da sua classe Fada 33, Mercante para mudar o valor dos dados, e dessa forma os amigos são salvos. No turno deles, os amigos... Eu não sei como provar isso pra vocês, mas eu acabei de tirar 0. Eu joguei 2 dados. Eu tirei 0. Eu não pensei que isso fosse possível. O que eu ganho tirando 0? Sim, eu tirei 0. É porque aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse dado aqui, ó, ele tem dezenas. Vai do 00 até o 90. E esse aqui vai do 0 até o 9. Aí você joga os dois juntos,
Que aí tu faz 99, 31, 47. Moleque, eu tirei 00. Como é que eu tirei 00, cara? Caralho! Como assim? Mano, porra, isso aqui não foi gravado, mano. Ainda bem que eu não tô jogando nada. Como é que pode? Eu tirei 00, cara. Meu Deus do céu. Ganhou um beijo de consolação. Pô, ganhei pra caralho então ainda. No 00? Caraca, até que sobrou algo, né, mano? Eu vou até guardar esses dados aqui. Fiquei até com medo depois disso. Você é louco? Os inimigos atacam um atrás do outro com uma série de críticos que eles acreditavam ter destruído o Zork, mas ele é muito poderoso para simples jogadores nível 1. A gente descobre que Bakura manipulou e planejou o jogo inteiro desde o início, e inclusive quando sugeriu pararem de roubar nos dados, ele utilizou o poder do seu Anel do Milênio para colocar parte de sua alma neles, para poder continuar controlando os resultados. Com um ataque crítico, o Zork consegue dar um dano que seria morte instantânea para qualquer jogador, mas de alguma forma todos os personagens ainda tem um HP restante. Yami Bakura percebe que seu braço esquerdo está agindo por conta própria, e é quando Bakura normal se mostra ainda consciente dentro do corpo, ele manda uma mensagem o jogo a favor dos seus amigos. No que seria o último ataque de Zork, Bakura tirou 0. Caralho, papo reto, tirou 0 assistindo um resumo da temporada 0. Caralho, eu não tinha percebido isso, mano. Que isso? Coincidência? Quais são as chances da gente estar vendo alguma coisa que tem 0 no nome? Eu jogo os dados, eu jogo 2 dados e eu consigo tirar 0. Quais são as chances? Será que eu consigo? Acho que se eu ganhar na Mega Sena, eu tiro o inverso. Eu vou pagar o valor do prêmio, mano. É o destino do tolo, tô até com medo já. Os dados normais para proteger seus amigos. Dessa forma, Zork ataca a si mesmo. Yami, antes de destruir Zork, quer salvar a alma do Bakura verdadeiro e usa os poderes do Mago Yugi para removê-lo de dentro do Zork. Dessa forma, com um boost causado pela classe do novo Bakura, os jogadores conseguem destruir a primeira forma de Zork. Em sua forma final, Zork tem outra forma. Ah, mano, tá roubadíssimo. Um único hit para derrotar todos os jogadores. Bakura então utiliza sua magia mais poderosa, sacrificando seus próprios pontos de vida para negar esse ataque. Pelo próximo turno, mas aí para derrotar ele, hein? Fraco exposto, mas mesmo assim esses ataques não foram suficientes. No último turno decisivo, a parte bondosa da alma de Bakura decide agir pela última vez. Por também ter sido colocado dentro dos dados, ele decide quebrá-los para que Zork não tenha como atacar. Os corações de todos os amigos se unem a Bakura e conseguem destruir os dados de Zork. E com o último ataque, Zork foi finalmente derrotado e a alma maligna de Bakura é expulsa ao separar o garoto do Anel do Milênio. E na última mas a gente sabe que ele volta, né? A gente sabe. Na escola entregar um diorama feito com as figuras de todos os envolvidos no jogo, para que eles se lembrem da batalha que travaram e de sua nova... Ele botou até o Yugi aqui, ó. Até o Yugizão, mano. O Yugizinho. E verdadeira amizade. Gostei pra caralho. Bom, Yu-Gi-Oh! Zero é muito interessante, mano. Pena que não vingou, né? Os caras tiveram que apelar pra monstros de cartinha. Mas caraca, esse anime é muito mais interessante do que o que a gente tá vendo. Porque, tá ligado? Não é a mesma coisa. Cada episódio é um jogo diferente, uma situação diferente, uma questão diferente, né, mano? Traz mais... Sabe? Mais na história. Tá ligado?